Hoje, meus amigos, analisaremos um compatriota por ser derrotado, humilhado algumas vezes durante a história de Cavaleiros do Zodíaco. O pobre Aldebaran de Touro acaba sempre entrando em listas de Cavaleiros de Ouro mais fracos. Mas será que isso é verdade? Será que o mestre Masami Kurumada odeia o signo de Touro? Odeia os brasileirinhos? É isso que descobriremos neste vídeo. E como sempre, assiste tudo pra entender direito o que eu tô falando aqui, rapaz. Touro domado. Para começo de conversa, vamos dar uma relembrada nas vezes em que o chifrudo acabou levando a pior em suas pelejas. Aldebaran é introduzido logo no início do arco das 12 casas como o primeiro grande desafio, literalmente, já que o cara tem 2,10 metros a ser enfrentado ao longo da longa escadaria do santuário. Em sua luta, ele deixa 3 dos 4 cavaleiros de bronze inconscientes. E, não fosse pela teimosia e persistência de Seiya, a história dos outros poderia ter acabado logo ali. Sua segunda grande batalha depende da versão. No anime, ele é atacado pelo guerreiro deus Shido de Mizar. Afinal de contas, o Mu deveria estar em Jamiel, treinando o Kiki. Espera, na verdade, o Kiki estava cumprindo a missão de correr atrás de borboletas com a Saori. Olha, Saori, olha! São borboletas! Então, provavelmente o Mu foi consertar as armaduras dos Cavaleiros de Bronze. Ah, não, porque quando ele fez isso, o Aldebaran estava presente e foi lá no santuário mesmo. Enfim, sabe como é, né? O santuário deve ter uma escala de folga, sei lá. Devia ser o dia do Mu. A verdade é que as habilidades do Mu ainda não tinham sido reveladas a essa altura. Kurumada Sensei só vai mostrar as técnicas dele lá na saga de Hades. Então, o roteirista do episódio, provavelmente o Yoshiyuki Suga-san, achou mais seguro não inventar moda e usar um personagem que já tinha lutado antes. Uma escolha muito sensata, na minha opinião. Essa luta em si é bem na trairagem, porque o Bado, que é o irmão gêmeo ninja do Shido, estava escondido nas sombras, apesar de ter uma armadura branca, o que faria sentido com toda a neve de Asgard, mas aí ele deveria ser o tigre das neves e não o tigre das sombras. Enfim, vocês entenderam. O Bado ataca no modo furtivo e é por isso que o Debão dá aquela esfregada tão icônica na coluna. Já no mangá, o Touro leva uma surra de flautinha do Sorento. Ele foi escolhido para ser o guardião da Saori e dos Cavaleiros de Bronze, enquanto eles se recuperavam da Batalha das 12 Casas em um hospital no Japão. Numa UTI, veja você, da própria Fundação Graad. Afinal de contas, a herdeira mão de vaca da Saori Kido não iria ficar pagando tratamento em um hospital na Grécia para funcionário. Pega esses moribundos, bota no meu jatinho que a gente leva eles para se tratar no hospital da firma. Ou você vai me dizer que a Grécia inteira não tinha um hospital capacitado para internar esses guri. Bom, além de colocar a própria vida e a dos caras que acabaram de salvar a vida dela em risco, só para economizar alguns ienes, essa sem vergonha quase faz o boi dourado ir pro espeto enquanto fazia seu bico de segurança de hospital. E é nessa luta que o grande Aldebaran cala a boca dos haters que ficam dizendo que ele só tem uma técnica, demonstrando todo o seu poder defensivo com a magnífica técnica da tartaruga, que consiste em ele esconder a cabeça, sabe lá como, dentro da sua armadura. E isso daí não é pra qualquer um não, hein? Essa técnica, o que é a muralha de cristal perto de uma técnica dessa? Nessa rinha, Deba só não foi esperar os outros no Costos mais cedo porque a patroa interviu encerrando a batalha contra o General Marina. Ou será que não? Calma que eu ainda vou fazer a defesa do Minão aqui nesse vídeo. Mas para encerrar esse 7-0 do Zodíaco, é preciso citar ainda a saga de Hades, onde Niobe de Deep, a estrela terrestre das trevas, acaba levando o Touro a óbito com sua caatinga. Aldebaran de Tropo. Antes de analisar o camarada Debas em si, se ele é só tamanho e safadeza ou não, eu queria falar um pouco sobre narrativa, sobre roteiro, pra gente entender por que um autor toma determinadas escolhas em relação a certos personagens. Eu sei, parece papo chato, mas calma, que em resumo, esse é o motivo de todo grandalhão geralmente ser um saco de pancadas nos animes. Existe um negocinho na escrita chamado tropo, que no sentido mais comum seria só uma figura de linguagem, mais para roteiro, o significado é como se fosse um atalho narrativo. Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar em clichê, que seria uma coisa batida, uma coisa que acontece em várias histórias e acaba ficando até repetitivo. O tropo seria quase a mesma coisa, mas sem esse lado mais pejorativo. O tropo é um jeito do autor fazer você entender uma coisa sem ele ter que te explicar, porque muito provavelmente você já viu em várias outras
outras obras. Então tu vai bater o olho naquilo e perceber automaticamente o que o autor tá querendo dizer. Exemplo, como que CDZ começa? Logo a primeira luta do Seiya é contra esse meninote chamado Cassius. Fala se esse bicho não é bruto. O vagabundo pega um pivete de 1,65 m com a mão só e teoricamente ele tem 15 anos de idade. Ou isso é gigantismo ou é falsidade ideológica. Adianta esse tamanho todo? Não adianta, não adianta. Qual mensagem o Kurumada Sensei quer passar aqui pra nós? Que o tamanho não importa. Zoeira, não é bem isso não. A mensagem é que no universo que você tá começando a conhecer, a ler ou assistir, não é a força física, a massa muscular que vai fazer a diferença em uma batalha. Um molequinho do tamanho do Seiya vencer um brutamonte igual o Cassius já estabelece que o protagonista ao longo da história vai conseguir superar desafios que normalmente no mundo real seriam absurdamente difíceis ou até mesmo impossíveis para ele. O que já serve também para calibrar a nossa suspensão de descrença. Simplificando para quem não sabe, a suspensão de descrença são as mentirinhas que a gente aceita dentro de uma história fictícia, como a pessoa poder voar, ter super força, super velocidade, existirem criaturas ou tecnologias fantasiosas e etc. Esse tropo do cara fisicamente mais fraco moendo um gigante na muqueta é uma das coisas mais recorrentes nos animes. Só de cabeça eu lembro de Yu Yu Hakusho com Yusuke versus Gouki, Dragon Ball com Goku versus esse dinossauro voador, Samurai X com Kenshin versus esse figurante enorme que eu nem lembro o nome. Enfim, só pra citar exemplos que eu acho que a maioria de vocês conhecem, porque se for pra falar de animes mais recentes, essa lista não vai acabar nunca. Mas o que diabos isso tem a ver com Aldebaran? Aldebaran de Muro. O Cavaleiro de Touro é um cara com uma estatura imponente, um verdadeiro muro em forma de personagem, a personificação de uma barreira a ser ultrapassada. O Kurumada até brinca com isso no mangá. Ao entrarem na casa de Touro, os personagens batem em alguma coisa e o Seiya se pergunta se aquilo era um muro, quando na verdade era o próprio Aldebaran. A enciclopédia oficial também descreve o personagem como o bravo touro dourado erguendo um muro de ferro. E com isso, o autor quer representar pra gente que aquele cara é superior em tudo em relação aos protagonistas, que ele é quase uma coisa não humana. Em condições normais, se não fosse o universo de Saint Seiya, ele já seria fisicamente invencível pros protagonistas. Assim como Cassius, que lá no começo também parecia ser superior ao Seiya. Porém, nesse caso, o touro ainda possui uma armadura superior e o domínio do sétimo sentido. Na vez anterior, Seiya venceu por ter um domínio do cosmos melhor que o do inimigo. Agora, nem isso ele tem. Eles estão completamente em desvantagem. E é interessante que essa coisa da barreira a gente pode extrapolar até para os primeiros inimigos de outros arcos. Thor de Fecta é mais uma vez um gigante com proporções praticamente não humanas. E no caso de Misty e Bayan, que não são corpulentos, marombeiros, as técnicas deles são literalmente barreiras que os tornam intransponíveis e intocáveis em um primeiro momento. É como se a cada novo arco surgisse um muro metafórico que fosse necessário transpor até que ao final da história, por coincidência ou não, eles encontrassem o literal Muro das Lamentações que separaria a humanidade dos deuses. É por isso que eu falo e digo de novo, Kurumada gênio, não tem jeito. Escala de poder. Essa ideia de superação constante de obstáculos está ligada também a outro tropo muito comum em anime de lutinha, que é o escalonamento de poder. O próximo inimigo sempre é mais forte, ele sempre representa um perigo maior que o anterior. Em Saint Seiya, existe até um sistema de patentes durante a saga do santuário para deixar isso o mais óbvio possível. Mas, após o fim das 12 casas, o mangá passa a adotar outra fórmula bastante comum nos Battle Shonens, que é a de demarcar a superioridade do novo inimigo a partir de algum anterior. E é aí que entram as batalhas do Aldebaran no começo de cada novo arco. Aquele personagem que era a personificação de uma barreira a ser ultrapassada, agora é vencido por um novo e desconhecido inimigo. Para já estabelecer para o leitor que agora os heróis da história terão que superar um desafio ainda maior. Só para exemplificar novamente, outra obra que provavelmente todo mundo conhece e onde isso também é
usado, no Dragon Ball clássico, um dos primeiros grandes desafios do Goku é o General Blue, um dos primeiros adversários que realmente dão algum trabalho para ele. E lá, Toriyama Sensei logo em seguida nos apresenta tal Pai Pai, que em uma de suas cenas iniciais derrota Blue na base da linguada, mostrando que ele nem precisa usar os membros para poder derrotá-lo, coisa que vai se repetir ao longo de toda a série, com Piccolo apanhando de Raditz, Vegeta sendo humilhado por um mero soldado do Freeza, Trunks humilhando Freeza e mesmo assim tomando uma costa dos androides, e assim vai. Claro, isso não é exclusivo de Cavaleiros e Dragon Ball, a maioria dos animes do gênero utiliza esse mesmo recurso. E não, isso não é bem preguiça do autor, é preciso lembrar que esse tipo de publicação costuma ser semanal e voltada para um público majoritariamente infanto-juvenil, então é sempre melhor que a narrativa seja o mais objetiva e intuitiva possível, tem que ser fácil de entender. Mas agora fica a pergunta, por que sempre o Debas? Porque toda vez o Aldebaran é utilizado como esse bode expiatório, esse sacrifício em nome da escala de poder. Presta atenção agora, porque vamos ver caso a caso. Aldebaran versus Cavaleiros de Bronze. Durante a saga das 12 casas, a derrota do Toro era praticamente inevitável. De alguma forma, os protagonistas precisavam superar Aldebaran, senão a história acabaria ali. Mesmo assim, o mestre Kurumada tem o cuidado de não fazer o Seiya vencer completamente o Aldebaran. Ele corta o chifre da armadura de Toro, porém, se você reparar, o Debas ainda sai praticamente ileso da luta. Ele não tem nenhum ferimento no corpo dele. Ah, Ed, mas o Aldebaran disse que o Seiya ia acabar vencendo se a luta continuasse. E quando Seiya fez queimar sua cosmoenergia e sobreviveu, eu senti que ia perder a batalha. Então, no mangá, ele não diz isso aí não, viu? O que temos é o Mu dizendo que, se ele lutasse a sério, o chão da casa de Toro estaria coberto de sangue. Depois ainda pergunta por que o Toro os deixou passar. E a resposta não é, porque eu achei que fosse ser derrotado. E sim, o Seiya me deixou em dúvida. Aldebaran já estava desconfiado do grande mestre, pois existiam rumores de que o patriarca havia matado soldados e servos do santuário. E ao perceber o quão determinados os Cavaleiros de Bronze estavam, ele passa a duvidar que eles seriam traidores. E mesmo no anime, os fãs distorcem essa fala dele, porque Aldebaran claramente não diz que seria derrotado apenas por Seiya, mas sim porque ele sentiu uma outra cosmoenergia maior do que a dele, que a Toei Animation faz questão de deixar explícito ser a cosmoenergia da própria Athena. Senti o poder de uma outra cosmoenergia, mais forte do que a dele. Será que Athena ajudou o Seiya? Todo esse trecho de Aldebaran falando que seria derrotado e depois dizendo que Athena ajudou o Seiya é filler. Porém, se for para considerar filler, outro Cavaleiro de Ouro que também é superado pelo Cosmo de Athena é Shaka de Virgem. Porque quando ele estava restringindo o Cosmo de Ikki para que seus discípulos pudessem bater nele, é o Cosmo de Athena que interfere, anulando o de Shaka. Ou seja, apesar de não demonstrar grandes habilidades de batalha, Athena continua sendo uma deusa. Então, o nível de Cosmo dela é sim superior ao de qualquer um dos Cavaleiros de Ouro. Lembrando que Shaka é oficialmente aquele que possui o maior Cosmo entre todos os Cavaleiros de Athena. A conclusão que chegamos então sobre essa primeira derrota é que ela nem sequer é realmente uma derrota. No mangá, Aldebaran deixa claro que permitiu que os Santos de Bronze passassem por duvidar das próprias convicções, e é por isso que ele lançou um desafio a Seiya ao invés de insistir em uma batalha inútil até a morte, enquanto no anime, percebendo que o Cosmo de Athena estava apoiando os Cavaleiros de Bronze, ele entende que poderia acabar morrendo. Além disso ser uma evidência ainda mais forte para ele de que poderia estar lutando do lado errado. Afinal de contas, não faria sentido o Cosmo de Athena estar ajudando traidores. E para concluir, ainda podemos citar o que é dito na enciclopédia oficial. O Big Bang do Cosmo trouxe a vitória para Seiya. Com seu chifre quebrado, Aldebaran admite a derrota, mas revela a Mu que deixou Seiya vencer para que ele pudesse revelar a verdade sobre o grande mestre.
Aldebaran versus Sorrento de Cirene. Essa treta é exclusiva do mangá e vejo muita gente entendendo a mensagem que a luta quer passar exatamente da forma oposta como ela foi pensada. Primeiro de tudo, por que justo Aldebaran para lutar contra o Sorrento? Algumas pessoas dizem que se fosse outro Cavaleiro de Ouro ali, poderia ter vencido Marina facinho. Será mesmo? Naquele momento, existiam 6 Santos de Ouro vivos para servirem de guardiões para Saori no Japão, sendo um deles Doku de Libra, que não poderia sair de Rosan, o que deixa a gente com 5. Outro seria o Mudiares, que no mangá, sim, deveria estar ocupado treinando Kiki e principalmente restaurando as armaduras de bronze que foram destruídas completamente, como nunca tinham sido antes, durante as batalhas no santuário. Se na luta de Pégaso contra Dragão, Mu já tinha dito que as vestimentas de bronze estavam mortas e que seria necessária uma quantidade enorme de sangue para restaurá-las, imagina após as 12 casas, onde a maioria delas já tinha virado farinha de armadura. Sendo assim, aqueles que doaram sangue para a restauração ficariam temporariamente debilitados, pois apesar de serem cavaleiros de ouro, assim como disse a Shiryu em Jamiel, cavaleiros também são homens, também são humanos. Apesar de no anime a Toei ter escolhido Aldebaran para doar sangue para a armadura de Andrômeda, sabe-se lá o porquê, já que eles não têm nenhuma relação, o Aldebaran com o Shun. No mangá, ela recebe o sangue de Shaka, assim como a de Cisne recebe o de Miro e a de Pégaso recebe o de Aioria. A de Fênix, nem mesmo se estivesse ali, precisaria ser restaurada, afinal, ela é a armadura de Fênix. O grande diferencial dela é justamente se regenerar sozinha, até mesmo das cinzas, o que deixa o Aldebaran de Touro como o único Cavaleiro de Ouro que estava em plenas condições de batalha naquele momento, sendo ele a escolha mais lógica para servir de guardião no hospital. Só por isso já podemos supor que qualquer um dos outros dourados que enfrentasse Sorrento naquele momento teria ainda mais dificuldades do que Aldebaran teve, devido à quantidade enorme de sangue que tinham acabado de perder. Beleza, mas e se tivesse todo mundo 100%? Será que, ainda assim, Aldebaran seria o mais indicado para enfrentar Sorrento? Eu diria que sim. O Cavaleiro de Ouro mais forte. Calma que eu ainda não tô doido não, fica comigo até o final que vai fazer sentido. No site oficial de Saint Seiya temos a descrição do Cavaleiro de Touro. Lá é dito que ele possui uma força incomparável até mesmo entre os santos. Santos são cavaleiros no original em japonês. E fica bem fácil notar isso durante sua luta contra a Seiya, onde o Grande Chifre arremessa o Cavaleiro de Pégaso destruindo várias paredes do templo. Ao menos durante a saga das 12 casas clássicas, não temos nenhum feito de força e impacto que rivalize com esse, o que pode se dever também ao fato de as outras lutas procurarem destacar mais as habilidades especiais que os outros dourados possuem, ou simplesmente sua velocidade. Ainda assim, o mais forte quando o assunto é força física, força bruta, sem dúvida alguma, é Aldebaran. Aquele que possui a técnica com o maior poder destrutivo entre os 12 seria Saga de Gêmeos. E durante a batalha contra ele, vemos o teto do Templo do Grande Mestre ser feito em pedacinhos pelo poder da explosão galáctica. Porém, aqui é preciso estabelecer uma diferença essencial entre essas duas técnicas. No databook oficial Cosmo Special são explicadas e categorizadas todas as técnicas de Cavaleiros do Zodíaco, e nele o Grande Chifre é apresentado na seção de técnicas marciais de pressão dos punhos. E que raios seria isso? Técnicas onde o usuário acerta o oponente com o próprio punho ou então com a onda de choque produzida pelo golpe. Ou seja, é um golpe físico, um ataque direto. O cavaleiro usa o Cosmo apenas para potencializar sua força e velocidade e não para criar uma rajada de energia cósmica para atingir o adversário. Porém, o golpe de Aldebaran é tão forte e tão rápido que com a pressão de seus punhos ele consegue até mesmo acertar múltiplos inimigos ou oponentes que estejam bem distantes dele, tendo um funcionamento bem parecido com o Meteoro de Pégaso. Já a explosão galáctica seria uma técnica cósmica de luta. Esse tipo de técnica consegue usar até mesmo a explosão cósmica fora do corpo do usuário. Resumindo, o ataque do Saga é Cosmo puro na forma de Hadouken, energia e explosão Chakabum, enquanto o golpe do Debas é um porradão monstro que causa uma onda de choque. E o que eu tô querendo dizer com isso? Como a habilidade do Sorrento é justamente restringir o Cosmo, alguém que ataque utilizando o Cosmo puro teria
teria ainda menos chances de vencê-lo do que um guerreiro com um estilo de luta mais focado em ataques corpo a corpo. Em uma batalha entre um Aldebaran utilizando 1% do cosmo dele, que é o efeito da técnica do Sorento, contra o Saga ou o Shaka utilizando 1% do cosmo deles, eu apostaria sem medo no Debon. Pra mim, a intenção do Kurumada Sensei aqui era justamente mostrar que a técnica do Marina era tão apelona, mas tão apelona, que nem aquele com a maior força bruta conseguiria rivalizar quando pego de surpresa por ela. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na tão icônica luta entre Kurapika e Uvogin em Hunter x Hunter. Kurapika fica aliviado em saber que Uvogin era o mais forte fisicamente entre todos os membros da Aranha, apesar de existirem membros bem mais poderosos que ele, já que a habilidade de Kurapika causava justamente uma restrição de Nen, que é como se fosse o cosmo no universo da obra. Sendo assim, Kurapika versus Uvogin é quase como um Aldebaran contra Sorento invertido. Dessa vez, sendo o vilão aquele que tem seu poder restringido. Em resumo, nenhum dos outros Cavaleiros de Ouro venceriam Sorento naquelas condições. E o que deixa isso ainda mais claro é a batalha de Mu, Aioria e Miro contra Radamantes no Castelo de Hades, pois a barreira do Castelo de Hades ainda permitia que os três utilizassem 10% de seus cosmos, enquanto a técnica do Sorento faria com que eles ficassem 10 vezes mais fracos, tendo acesso somente a 1% do poder que utilizaram contra o Juiz do Inferno. Veredito: Aldebaran foi sim derrotado, mas isso não significa que ele seja fraco, já que provavelmente qualquer Cavaleiro de Ouro naquelas condições específicas também seria. Aldebaran versus Shido e Bado. Bom, aqui nem tem muito do que falar. A Toei Animation estabelece os guerreiros deuses como equiparados em poder aos Cavaleiros de Ouro. Se duvida de mim, ouve o narrador aí. Os 8 guerreiros deuses que se equiparavam em poder aos Cavaleiros de Ouro. Isso é um trecho oficial do episódio 0, lançado em 2003 no Japão e em 2008 aqui no Brasil. Então não vem discutir comigo não. Se quer reclamar, vai reclamar lá com a Toei, porque foram eles que criaram os personagens, então eles que estabelecem o nível de poder deles. Sendo assim, era como se tivéssemos dois outros Cavaleiros de Ouro enfrentando o pobre Debas naquele momento. Fora que um deles ataca na trairagem enquanto o Chifrudo estava ocupado. Dificilmente qualquer um dos outros Cavaleiros de Ouro sairia ileso em uma situação como essa. Fala aí, Máscara da Morte, o que você faria? Você deve estar brincando. Eu sei muito bem que não devo lutar contra 2 Cavaleiros de Ouro. Claro, temos exceções como Mu enfrentando o próprio Morte e o Dit, e ainda Shaka contra os 3 renegados. Mas essas são situações muito específicas que merecem um vídeo só sobre elas. Já comenta aí embaixo se você quer um vídeo sobre o teatro dos renegados, porque essa é uma das partes mais confusas da história. Em condições normais, um Cavaleiro de Ouro jamais conseguiria enfrentar outros 2 Cavaleiros de Ouro. Além do que, Shido e Bado faziam parte da elite, mesmo entre os guerreiros deuses. Acho que pouca gente vai discordar de que eles estavam pelo menos entre os 4 mais fortes, ao lado de Mimi e Siegfried. Shido de Mizar é o guerreiro deus mais forte depois de mim. Conclusão: Debon tomou sim um pau dos irmãos Fillers, mas considerando o nível de poder atribuído a esses dois e as condições injustas da luta, a maioria dos outros dourados também não teria muito o que fazer. Afinal, uma das especialidades de Bado era ocultar sua presença, assim como o próximo personagem que falaremos a seguir. Aldebaran versus Niobe de Deep. Essa é bem parecida com a do Sorento, porém ainda pior. O inimigo tinha uma técnica praticamente imperceptível e inescapável, onde caso o usuário simplesmente respire, ele morre instantaneamente. O pessoal usa muito a desculpa de que Aldebaran estava surdo e por isso não percebeu Niobe, mas sinceramente isso não tem nada a ver com ele estar surdo ou não. Olha, por exemplo, a frase de Mu ao encontrar Niobe: então, os verdadeiros espectros já estavam em combate? Ou seja, o próprio Mu, até aquele momento, ainda não tinha percebido a presença dos outros espectros no santuário, apenas os renegados. Lembrando que o único caminho disponível para chegar à Casa de Touro seria a Casa de Ares. Então, obrigatoriamente, os espectros passaram por lá e o carneiro de sobrancelha de bolinha nem se deu conta disso. Isso ainda é reforçado quando ele sai de Touro e diz: agora que sei que os espectros estão no santuário, tenho de ficar mais atento. E nessa mesma página
página, Mu admite que teria morrido se não fosse pelo aviso de Aldebaran. Mesmo Saga de Gêmeos não consegue detectar perfeitamente a presença dos espectros. Prova disso acontece enquanto estavam no Templo de Câncer e ele pergunta aos outros renegados se ainda estavam sendo perseguidos. Ainda em Câncer, os espectros finalmente se revelam para Mu e ele fica impressionado com a quantidade. Segundo ele, eram pelo menos 20 espectros. 2 dezenas de malucos mocosados na 4ª casa do santuário. Os caras já tinham subido 1/3 das escadarias sem que ninguém tivesse os percebido. E qual é a explicação disso? Segundo Mu, os espectros conseguem disfarçar suas silhuetas como se fossem fantasmas. Shiryu, por exemplo, não percebe a presença de Mil de Papillon ao passar pela casa de Câncer. E a Ioria é surpreendido por Aime de Verme na casa de Leão. Essa é simplesmente uma habilidade especial dos espectros. Eles têm mais facilidade para ocultar suas presenças e isso somado a uma técnica como a de Niobe torna ele um inimigo quase invencível. Não fosse pelo aviso de Aldebaran, Mu também teria morrido. Não fosse pelo último golpe de Aldebaran que desintegrou totalmente o espectro de Deep, um feito também alcançado canonicamente somente por técnicas de Cavaleiros de Virgem e de Gêmeos, considerados muito poderosos pelos fãs. Enfim, se não fosse aquele último grande chifre, talvez vários outros cavaleiros também tivessem morrido. Portanto, ao invés de ser fraco, o Cavaleiro de Touro, na verdade, não passa de um dos maiores heróis de toda a saga de Hades. É um roda-moinho.